coração católico do Brasil passou a bater mais forte em outubro de 1717. Há 300 anos, nascia a maior devoção à Mãe de Deus no país e uma das maiores do mundo. Às margens da rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, está erguido o Santuário Nacional de Aparecida, por onde passam mais de 12 milhões de devotos por ano, tornando o lugar uma das mais importantes referências marianas do planeta. É nesse universo de fé, de devoção e de esperança que vamos mergulhar. Convivemos por 2 dias em meio a histórias emocionantes, de gente que sai de todas as partes do Brasil e até de outros países para entregar-se de corpo e alma aos cuidados de Nossa Senhora. Vamos voltar ao início para conhecer a história da imagem que mudou a vida de 3 pescadores e, a partir dali, a de tantos outros milhões de devotos marianos. Tudo começou neste rio, Paraíba do Sul. O ano era 1717, Brasil, colônia portuguesa. Essa era a região da vila de Guaratinguetá, pertencente à capitania de São Paulo. O local iria ser visitado pelo conde de Assumar, então governador da capitania. O mês era outubro e 3 pescadores da vila, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, foram os escolhidos para fazer a pesca dos peixes do banquete que iria ser oferecido ao conde numa época em que era escassa a pesca aqui no Paraíba do Sul. O que eles não sabiam é que seriam os grandes protagonistas do início da história de Nossa Senhora Aparecida. Foi realmente incrível jogar a rede ao rio tantas vezes e não pescar nada. E de repente pescar o corpo de uma pequena imagem cheia de lama, sem cabeça. E depois de lançar várias vezes a rede em locais diferentes do rio, trazer à tona o pedaço que faltava da imagem. A emoção tomou conta dos pescadores, especialmente no momento seguinte, quando conseguiram pescar dezenas de peixes. Para Domingos, Felipe e João, era o primeiro milagre da Santinha, que por ter sido encontrada daquela forma, foi chamada por eles apenas de Aparecida. A imagem foi encontrada quebrada, corpo separado de cabeça. Por que é que o pescador não jogou aquele pedaço de imagem de volta para o rio? Há algo de inusitado nisso. Ele reservou aquele pedaço de imagem na canoa, segundo as crônicas, e depois de algum tempo, com outros lanços de rede, encontrou a cabeça. Ele foi notar então que era a cabeça na mesma imagem. Mais uma imagem quebrada, um nadica de nada. Ele a levou para a sua casa. É só esta a história de Nossa Senhora Aparecida, nada mais, simples assim. Ela não apareceu, não há nenhum fato fantástico, nada disso. É a pesca de uma imagem quebrada. O que fez com que as pessoas, então, sem nenhuma participação da igreja, a igreja vem organizar o culto de Nossa Senhora 40 anos depois que a imagem foi encontrada? Tudo aconteceu espontaneamente, ao lado do rio Paraíba, ali na Vila dos Pescadores. As pessoas começaram a se aproximar, os milagres começaram a acontecer, as pessoas começaram a sentir que aquele sinal falava de Deus. O culto à pequena imagem começou na casa dos pescadores e logo foi atraindo a cada dia uma nova multidão de fiéis. 26 anos depois, em 1743, Padre Vilela pede autorização para o culto e construção da primeira igreja para a Mãe Aparecida. O templo foi construído no Morro dos Coqueiros. A segunda igreja de Nossa Senhora Aparecida foi esta, a Matriz Basílica, tombada como monumento de interesse histórico, religioso e arquitetônico em 1982.
Aquela igrejinha no Alto dos Coqueiros acolheu uma multidão de devotos durante 145 anos, até que no dia 24 de julho de 1888 foi inaugurada a segunda igreja, esta aqui, a Matriz Basílica, templo oficial de Nossa Senhora Aparecida, até a inauguração do Santuário Nacional em 1982. É um lugar repleto de fé. Perceba a emoção dos rumeiros ao erguer as mãos em direção ao altar, esperando a bênção. Os objetos oferecidos na devoção representam aqui as angústias, as dores, as esperanças ou as graças alcançadas. Cada um vai levar para casa a certeza de que Nossa Senhora Aparecida está, sim, intercedendo para a solução dos seus problemas. Um episódio ocorrido em 16 de maio de 1978 marcaria profundamente a história de Aparecida. A igreja estava lotada. Chovia muito naquela noite. De repente, um jovem protestante de 19 anos consegue romper a proteção de vidro da imagem. Rogério Marcos Oliveira arremessa a santinha contra o chão. A terracota de Nossa Senhora Aparecida se despedaça em mais de 200 fragmentos. O povo chora, se desespera e, junto com os religiosos, começa a juntar os pedaços que sobraram da imagem. Reconstruir aquela referência de devoção católica era agora o maior desafio. A imagem original de 1717 precisava ser restaurada e ninguém sabia por onde começar. O assunto foi discutido pela imprensa nacional, pela cúpula da igreja em São Paulo e até no Vaticano. Agora não era só colar o corpo e a cabeça como fizeram os pescadores. O trabalho seria gigantesco. E a TV Cidade Verde conseguiu localizar aqui em São Paulo uma das personagens mais importantes nesse episódio de 1978, quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi destruída. É a restauradora e artista plástica Maria Helena Chartuni que nos recebe aqui no ateliê dela. Até hoje ela trabalha como restauradora, estava aqui fazendo essa imagem de Jesus. Maria Helena, muito obrigada por receber a TV Cidade Verde. É um prazer. Para falar sobre esse episódio tão importante, afinal de contas, você recebeu uma caixa com mais de 200 pedaços da imagem de Nossa Senhora Aparecida e se viu diante de um grande desafio. Como foi isso? Bom, em poucas palavras é difícil explicar o que foi exatamente, mas vendo ela toda destruída naquela caixa branca, acolchoada, onde estavam todos os pedaços de Nossa Senhora, eu praticamente fui apresentada pela primeira vez a Nossa Senhora daquela maneira, né, toda quebrada. Eu tinha que começar por algum lugar, no caso, comecei pelos pedaços maiores, mas primeiro pela base. Só que o grande problema dessa colagem toda é que eu não podia errar, porque a cola que eu usei era uma cola que secava em 10 minutos e uma vez colada, não se descolava, ela podia quebrar em outro lugar. Mas antes de colar, eu colava as duas peças, vamos dizer assim, com fita durex, né, transparente, para poder ter certeza absoluta se aquilo, né, funcionava se um pedaço funcionava com o outro. E assim foi. Mesmo depois de finalizada a junção de todas as peças, ainda faltava a metade do rosto da santinha. E preservar a cor original da imagem era outro grande desafio para a restauradora. Quando ela foi achada no Rio, ela já tinha perdido a policromia dela original. Então, uma das regras de restauro é o seguinte: você recebe uma peça, você tem que respeitar a história dessa peça, os restauros que ela passou, que é como, vamos dizer, o cartão de identidade da peça, entendeu? Então, você tem que respeitar. No caso de Nossa Senhora, eu fiz exatamente isso, só que tinha algumas coisas que foram pedidas durante o restauro, como, por exemplo, tira os cabelos atrás, que não está adequado e tudo mais. A gente foi fazendo de acordo sempre com o que eles queriam. E depois, eu não podia usar um restauro extremamente científico nessa imagem, porque é uma imagem de culto. Como eu ia deixar uma imagem de culto com um pedaço do rosto faltando? Ia ficar um buraco.
Se fosse uma imagem de museu, sem problema nenhum. E é assim que a gente Então, quando procede. chegou no rosto de Nossa Senhora, faltavam peças Faltava, importantes. exatamente, faltava um pedaço do rosto, na parte direita dos olhos, o nariz que já não era original, mas faltava também. Depois tinha um pedaço no cabelo e abaixo no cotovelo. Também outro pedaço que eu tive que refazer. Trabalhar 33 dias, dia e noite, olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, acabou despertando algo diferente em Maria Helena Chartoni. Olha, é muita coisa. Eu falo com ela todo dia, como se ela fosse minha mãe. Ela é nossa mãe, né? Então, conto meus problemas, me ajuda nisso. O que você acha que eu vou fazer isso? Então eu converso com ela normalmente. E virou assim uma presença muito importante na minha vida. Eu tenho confiança, eu sei que ela ajuda. E já me ajudou muito. Entende? Cada vez que eu estou assim, vivendo um problema sério, eu sinto que alguma coisa me tira de lá, entende? Então, essa mudança, eu acho que a minha cabeça virou outra, eu me abri para a espiritualidade. Nossa Senhora Aparecida está no coração, na alma, nos pensamentos de Maria Helena e numa linda réplica que decora a casa da restauradora. Daqui, ela se conecta com a imagem original devolvida aos fiéis e preservada até hoje. No próximo bloco, você vai conhecer em detalhes o imenso espaço que já recebeu 3 papas e que acolhe romeiros, devotos e fiéis da padroeira do Brasil. O trabalho dos missionários redentoristas que até hoje se dedicam à evangelização no local. E como reina a Senhora de Aparecida, um dos maiores santuários marianos do mundo. Veja como ficou a imagem restaurada da Santinha que atrai milhões de pessoas todos os anos ao interior de São Paulo. E se emocione com os depoimentos de profundo agradecimento e devoção à Mãe de Deus. Tem a minha neta que não andava, ela nasceu com hidrocefalia e hoje, em nome de Jesus e de Maria, ela está curada para a honra e glória de nossa Mãe tão querida.